Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live de dicas para as meninas que querem entrar na micropigmentação, que desejam conhecer um pouco mais da área de micropigmentação ou que já estão dentro da micropigmentação, mas se sentem inseguras para fazer alguns posicionamentos, né? Então a nossa live de hoje é direcionada para insegurança na hora de lidar com as clientes na micropigmentação, no quesito cobrar, né? Como que é importante se posicionar e por que você deve se posicionar. Então, meu nome é Adriana Diniz, sou micropigmentadora há 20 anos em Curitiba e a tendência, né, hoje muitas meninas entrarem na micropigmentação se sentindo inseguras e despreparadas. Então, nós fizemos uma sequência de lives para ajudar essas meninas a como entrar na micropigmentação, mesmo estando dentro, como se comportar, né? E a gente fez uma sequência de lives que a gente chamou de Agenda Diniz, para ajudar vocês a se posicionarem nesse mercado da micropigmentação. O tema hoje é mais levado para retoque, como cobrar os meus retoques, por que eu cobro os meus retoques, mas eu vou contar para vocês. Era algo que eu não fazia antes e depois que eu me posicionei, isso realmente impactou no meu faturamento, tá? O retoque, gente, ele é diferente da micropigmentação, do ato da micropigmentação. E por que isso tem que ficar claro para a cliente? Eu demorei muito para entender isso. Por que isso tem que ficar claro para a cliente? Porque nem toda a pele vai precisar de um retoque. E quando você for postar nas suas redes sociais falando sobre retoque na micropigmentação, corrija-se, porque a cliente ela tem que entender que retoque é o procedimento de acabamento, caso a cliente necessite um tempo depois de ter feito a micropigmentação. Então, gente, é um acabamento do trabalho. O retoque ele vai ser feito se tiver necessidade. E por que isso tem que ser posicionado e cobrado à parte? Porque se não for cobrado à parte, se for incluso, torna-se direito. E retoque não é um direito. Retoque é um procedimento de finalização do trabalho, mas que nem todo mundo precisa. Eu faço peles e 90% das nossas clientes não precisam de retoque. E o que a gente tenta explicar para o cliente? Que não é encher a pele de pigmento. Não precisa encher a pele de pigmento para ficar bonito. Então o retoque ele é dado quando fica mais clara a cor do que você achou que ficaria. Eu não entendo da pele. É a primeira vez que eu vou atender essa cliente e eu não conheço a estrutura da pele dela, como que o pigmento vai se comportar e cada cliente, o pigmento se comporta de uma maneira, porque as nossas estruturas fisiológicas nunca vão ser as mesmas. Nossas gerações químicas ali, as interações químicas com o pigmento nunca vai ser igual de uma pessoa para outra, né? E eu já expliquei isso em alguma outra live sobre a interação do pigmento na pele, por que ele reage de uma maneira em uma pele, por que ele reage de uma maneira em outra pele. Se você não assistiu ainda essa dica, né, essa aula sobre como que o pigmento reage em diferentes peles e por que, procure lá no nosso canal no YouTube, porque ele vai estar lá esse vídeo para vocês, tá? A interação do pigmento, reações químicas do pigmento na pele, por que é diferente de uma pessoa e de outra. Mas falando do retoque, o pigmento ele se comporta diferente nas diferentes peles. Então, eu nunca sei se a minha cliente vai necessitar de retoque. Então, o que eu comecei a fazer? E por que isso impactou no meu faturamento? Antes de cobrar o retoque, eu deixava incluso, né? Caso você necessite do retoque, já vai estar incluso no seu procedimento e você pode estar agendando o seu horário. O que ela entendia, gente? Eu preciso de retoque. E aí, ela agendava 1 hora da minha agenda, tá? E ela chegava e não tinha nada para fazer. E eu escuto isso de muitas alunas minhas. A cliente veio, eu tive que abrir um pigmento, abrir uma agulha e fazer o retoque nela, porque ela marcou para fazer o retoque e ela se achava no direito de fazer o retoque.
Gente, retoque não é um direito do cliente. Retoque ele vai ser dado se for necessário. E muitas vezes a gente sabe que não tem a necessidade de fazer. E aí o que você vai fazer na pele quando não tem necessidade de fazer? Você vai fazer o retoque mesmo assim. Você vai saturar aquela pele de pigmento. Você vai colocar mais pigmento onde não precisa e vai chumbar esse trabalho. Então, se não tem necessidade, corra do retoque. Porque se a pele não pediu retoque, ela vai ficar bonita sem retoque. Se você fizer retoque sem necessidade, ela vai chumbar e vai ficar feio pelo excesso de pigmento que a pele não suportou. Então, as reações químicas que a pele faz interagindo com o pigmento, na minha vai ser uma, na da sua cliente vai ser outra, na sua vai ser outra, nunca vai ser igual. Então, nós não temos certeza do retoque. E por que você vai dar um direito para a sua cliente de fazer um retoque que não tem necessidade dela fazer? E quando ela entende que é um direito dela, ela acha que é sua obrigação. Então você tem que dar o retoque. E é o que eu escuto de muitas alunas minhas. Tive que abrir um pigmento, tive que abrir toda a bancada, né? Que a nossa bancada é toda estéril. Tive que abrir toda a bancada, tive que, né, abrir agulha ali para fazer algo que não precisava fazer. E acaba chumbando, o pigmento fica diferente, tá? O excesso do pigmento, a pele não está pedindo aquilo, você vai e coloca aquilo, ela não está pedindo aquilo, ela vai reagir de uma forma negativa, ela vai oxidar esse pigmento e não vai ficar bom. Então, nós como profissionais podemos avaliar se tem a necessidade de fazer. Mas quando você diz já está incluso, você torna isso obrigação. Então, você tem obrigação de fazer. Porque se está incluso, eu paguei. E se eu paguei, é direito meu. Então, vejam bem como vocês estão se posicionando perante retoques. E quando você for falar de retoque nas suas redes sociais, se corrija. Porque retoque é o acabamento do seu trabalho, feito 30 dias depois do procedimento. Passou-se 2 meses do procedimento, não é mais retoque, é um novo procedimento, porque o pigmento ele já entra num processo de degradação na pele, e aí quanto mais tempo passar, mais esse pigmento vai degradar e você está fazendo um novo trabalho, não está fazendo um retoque. O retoque ela volta 30 dias depois, você analisa o que falta para aquela pele, às vezes é um fiozinho, às vezes realmente você ficou com medo de trabalhar um pigmento mais forte naquela pele e você trabalhou um pigmento para menos, que eu prefiro, tá? Eu prefiro ter, se eu estou insegura com a absorção daquela pele, eu prefiro trazer para trás, né? Trazer um passo atrás do que um passo à frente. Então, às vezes você usa um pigmento achando que a pele vai mandar boa parte daquele pigmento para fora e ela absorve tudo, fica na pele tudo. O processo de cicatrização dela é ótimo, então fica muito pigmento na pele e aquilo que você esperou que fosse clarear, não clareia. E muitas vezes as meninas erram nesse quesito porque elas pensam, bom, vou colocar esse pigmento forte porque daí não vai ter a necessidade do retoque. E a pele fica com todo o pigmento e você tem uma sobrancelha que super pigmentou, né, que ficou escura demais, que a cliente não gostou, né? E aí aquele papo, né, a cliente não tá se acostumando, ela liga pra você e você fala, calma, vai clarear. Se passou de 15 dias e não clareou ainda, meu bem, senta que lá vem a história. Então, o retoque ele é dado se tiver necessidade. E isso chamamos de retoque. Agora, se você vai para suas redes sociais e fala, ai, eu vou dar um desconto para as clientes que virem retocar as suas sobrancelhas, você está se posicionando completamente errado. Você nunca vai ser um profissional respeitado. Porque o retoque, ela vai pensar na cabeça dela assim, então 1 ano depois, né, é retoque. Eu não preciso fazer a sobrancelha de volta. Aí ela vem para você e fala assim, quanto que você cobra para fazer o meu retoque? Não, retoque, se você soube se posicionar, você não vai ter problema. Mas retoque é com 30 dias após o procedimento, é uma finalização, um acabamento do seu trabalho. Isso é um retoque. 1 ano depois, não é mais retoque, gente. 1 ano depois, você vai refazer aquele trabalho. 6 meses depois, você já vai ter que refazer aquele trabalho, porque o processo de degradação do pigmento na pele já aconteceu.
Então não é um fio ou outro que você vai ter que retocar. É a sobrancelha toda, porque senão ela vai dar diferença de cor. Você não pode ir ali e fazer um fio. Entende? Porque toda ela está desbotada. Então nós refazemos a micropigmentação e não fazemos um retoque. Entende? Eu falei até botox porque eu costumo usar muito o termo do botox, né? O botox, a paciente vem e faz um botox. 6 meses depois, ela entende que ela tem que refazer o seu botox. E ela não discute com a profissional. Ela vai e refaz, né? O músculo já começou a agir novamente, já fez as suas ligações químicas e tá tudo certo. Ela vai lá e refaz, ela entende que 6 meses depois, ela vai pagar um botox novo. E por que é que quando o profissional ele deixa de se posicionar, ele perde? Porque a sua agenda vai ganhar uma cliente que ela acha que tem a necessidade do retoque e na verdade ela não precisa do retoque. E você incluiu no valor, então quer dizer, pelaquela hora trabalhada você não vai receber. E muitas vezes você vai fingir que está fazendo um retoque, sabe por quê? Porque você analisa a pele e vê que ela não precisa. Mas aí para não discutir com a cliente que não tem a necessidade, mas ela se acha no direito, porque ela pagou por aquele procedimento, então você vai ter que fazer. Entendem que 1 hora da sua agenda foi usada para um procedimento que não tinha necessidade de fazer e ainda você corre o risco de superpigmentar essa sobrancelha e o trabalho não ficar bom? Eu escuto muito de clientes que vêm até mim e falam, até tinha ficado bom, mas 30 dias depois ela falou para mim voltar lá para fazer o retoque e aí, ó, aconteceu isso na minha sobrancelha, ela chumbou. E eu até tinha gostado. Gente, isso eu escuto muito. Eu até tinha gostado quando ela fez, mas depois que ela retocou, eu não gostei. Ficou escura demais. Porque hiperpigmentou, você colocou pigmento onde não tinha necessidade de colocar pigmento. E você saturou a pele de pigmento, entende? Então, o posicionamento de um profissional, para ele fazer a sua cliente entender que a necessidade do retoque vai acontecer caso você analise e realmente precise, tá tudo certo. Aqui a gente faz o seguinte, a gente coloca na ficha de anamnese, no pé da ficha de anamnese, a gente coloca como funciona o retoque. E ali tá super explicado. O retoque, ele poderá ser feito após 40 dias do período de cicatrização. E você tem 60 dias dentro desse período para analisar se a sua sobrancelha tem a necessidade de retoque. Gente, é muito difícil uma cliente voltar para que eu analise, ela mesma analisa se ela precisa de retoque. Se você achar que tem algo, se clareou demais, ou ficou alguma falha que está te incomodando, você pode ligar aqui e agendar o seu retoque. Caso não precise dentro desse período, você analise e está tudo certo, volta 1 ano depois. Caso você necessite realmente do retoque, está escrito lá, ela vai assinar. Eu não vou ter que discutir com ela depois. Caso você analise que precisa de fazer um retoque, este será cobrado o valor do material. E aí você coloca lá uma taxa, R$100, R$150, R$200, depende do material ali que você está usando, porque hoje a gente sabe que dentro da micropigmentação a gente trabalha com uma gama de materiais, né? Que uns custam X, outro custa Y e tá tudo certo. Vai depender do material que você usa. Então aí você coloca lá uma taxa pelo o horário que vai ser utilizado da sua agenda e o valor do material que você vai utilizar. Gente, essa taxa, ela vai cobrir o seu material, ela vai cobrir a limpeza das sobrancelhas ali que por eventual você tenha que fazer. Você também pode optar por cobrar essa limpeza da sobrancelha à parte, porque aqui a gente também cobra a parte. Por que é que cobra a parte? O retoque da limpeza dos pelos. Porque a limpeza dos pelos, gente, não tem nada a ver com a micropigmentação. Micropigmentação é o pigmento na pele. Limpeza das sobrancelhas, design, seja lá como você quiser chamar, é o crescimento natural dos fios que você vai remover caso eles venham a nascer fora do seu desenho.
Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso está escrito na ficha que ela vai assinar. Valor do retoque, tanto. Valor do procedimento de limpeza dos fios, limpeza da sobrancelha ou design, como você quiser chamar, tanto. Ela já tem ciência. Além disso, gente, quando a cliente faz a marcação, né, marca na agenda ali, o agendamento do seu retoque, é mandado automaticamente para ela uma sinalização, lembrando que o seu retoque está agendado para o dia tal horário, o valor deste procedimento é tanto, caso você venha com as sobrancelhas por fazer, será cobrado o valor do design, tanto. Tá bem explicado? A gente vai ter problema? Não. E quantas meninas chegam, né, na hora de cobrar o retoque, né, como já muitas me falaram, aí a cliente olha para ela e fala assim, nossa, mas você não me falou que ia me cobrar o retoque. Quando você coloca na ficha que ela vai assinar e manda o lembrete para ela do agendamento, você não vai ter problema. Não vai ter problema. Porque ela assinou onde estava escrito, explicado como funcionava. E além disso, na hora de você mandar o lembrete lá do horário dela, foi mandado junto para ela como funciona novamente, tá? Lembrando que o valor do seu procedimento de retoque será cobrado material no valor tal. Caso venha com as sobrancelhas por fazer, será cobrado o valor da limpeza dos fios. Você não vai ter problema. Sabe por que eu friso muito isso? E você vai me dar razão? É porque o combinado, ele não é caro. O problema é se a cliente chega para você para fazer o tal do retoque e você cobra. Aí ela vai olhar para você e falar assim, nossa, eu achei que estava incluso. E aí você vai se explicar. E tudo que vira explicação gera estresse. E aí para você, muitas vezes, não se estressar com a cliente, não deixar ela chateada e nem você ficar chateado, você fala assim, então deixa. Eu realmente não falei para você, então deixa. Isso impacta ou não impacta no teu faturamento? Impacta, gente. E muito. E muito. Porque às vezes a cliente, quando a gente não fazia esse procedimento, há anos atrás eu não fazia esse procedimento. Tudo era incluso, tudo era lindo, tudo era natural. A pessoa vinha fazer o seu retoque, tá? Eu pagava pelo material, fazia muitas vezes em sobrancelhas que não havia necessidade de fazer, mas para não gerar estresse a gente fazia, porque ela se achava no direito, estava incluso, né? Por que você não vai fazer? Tá incluso? Aí você faz. Aí você faz a limpeza dos fios e ela fala, eu achei que estava incluso. E aí gera outro estresse. Então, além do material que você paga, ainda você faz a limpeza dos fios e fica por isso mesmo. Não, gente, não é assim, né? Nem relógio trabalha assim por pilha nele. E é por isso que a gente tem um custo com material e às vezes faz e não tem necessidade de fazer. Você gerou aquele custo para sua empresa sem necessidade. Você correu o risco de hiperpigmentar aquela pele que também não tinha necessidade. E ainda teve que limpar os fios que não tem nada a ver com o procedimento de micropigmentação. Então tudo tem que ser muito bem explicado. Porque o que é explicado não gera estresse, certo? E o combinado não fica caro. Então elas vêm, fazem, acertam, não tem problema nenhum, tá tudo certo, gerou estresse nenhum. Você trabalhou, você recebeu e você fez se realmente houve a necessidade. Por quê? Porque daí elas realmente analisam se tem a necessidade de fazer. E eu vou falar para vocês que eu, como uma profissional sincera, às vezes a cliente agenda para fazer o retoque, ela chega aqui, a gente faz a limpeza dos fios e eu olho para ela e falo assim, olha,
você avaliou que a sua sobrancelha tinha necessidade de retoque, mas eu, como profissional, tenho que te falar que não tem a necessidade de retoque. Eu vou deixar de receber o valor do material? Não vou abrir material sem necessidade? Ok, mas eu vou deixar de hiperpigmentar essa pele e correr o risco de deixar feio o meu trabalho. Então, muitas vezes, a gente faz a limpeza das sobrancelhas e ela vai embora, não gastou com retoque, tá tudo certo, tá tudo legal. Entendem? Então, é necessário você se posicionar como profissional, explicar muito bem o que é um retoque, por que ele se faz necessário e quando ele se faz necessário. E se caso ela realmente avaliar que tem a necessidade de fazer, você vai fazer realmente porque precisa, ok? E não porque é um direito dela e ela quer que você faça mesmo que não haja necessidade de fazer. Então, o posicionamento profissional vai te gerar renda, não vai te ocupar lugar na sua agenda sem a necessidade, tá? E isso vai impactar diretamente no seu faturamento, porque além do material que você abriu, né, você não vai ter esse custo sem a necessidade realmente de ter e ainda vai ser remunerada por fazer a limpeza nas sobrancelhas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Então, se você se organiza e se você sabe conversar e explicar o porquê das coisas, né? Explicar o porquê vai ser feito ou não vai ser feito, você não vai ter problema depois e você vai estar se posicionando como realmente um profissional deve se posicionar, ok? Vou perder a cliente por conta disso? Gente, quando eu mudei essa chave na minha cabeça, eu realmente fiquei pensando se eu não ia perder cliente por conta disso. Mas muito pelo contrário, eu ganhei, tá? Porque quando elas não têm a necessidade de fazer o retoque, elas se sentem no lucro e felizes. Quando tem a necessidade de fazer, vem, tá tudo certo, porque foi combinado, foi explicado e tá tudo bem, não tem problema, ok? Mas você não gera um estresse para o cliente e nem gera um estresse profissional para você. Então, gente, antigamente, né, há anos atrás, quando eu não fazia esse procedimento de cobrar separado, explicar muito bem o porquê, gerava estresse, porque às vezes a minha agenda, gente, eu chegava a fazer 6 retoques num dia, em um único dia 6 retoques. Então, quer dizer, eu trabalhava praticamente o dia todo sem lucratividade para minha empresa e ainda abrindo material muitas vezes sem a necessidade de fazer, né? Só para agradar o cliente ou para não... E às vezes eu olhava e falava, olha, não tem necessidade aqui, você está perfeita. Ai, mas faz aí para durar um pouco mais. E a gente sabe que um retoque não faz uma micro durar mais. Não é para isso. O retoque, ele vai trabalhar na mesma superficial, do mesmo jeitinho na pele. Ele vai trabalhar com aquela cor superficial e aquela cor vai ter um desbotamento natural, assim como tendo ou não tendo retoque. Então não é para reforçar, para colocar mais pigmento onde não precisa. Não é para isso o retoque, né? O retoque é para avaliar falhas, possíveis falhas que ficaram ali, né, que não fixou o pigmento, ou então aquilo que eu expliquei para vocês sobre usar uma cor clara demais, achando que vai escurecer, né, que vai permanecer todo aquele pigmento na pele e acaba clareando. Então, é o passo atrás, às vezes, que você dá por não conhecer a pele que traz a gerar o retoque, né? Mas explicado, olha, eu usei um pigmento em você, que ele ficou perfeito para a sua pele, mas como eu não conheço a sua pele, não conheço a estrutura da sua pele, pode ser que isso gere um retoque daqui 40, 50 dias. Você tem como vir aqui, agendar o seu retoque e vir aqui fazer, tá? Mas isso é uma coisa que eu não posso te dar certeza se vai ter a necessidade ou não, porque vai depender de como a sua pele vai reagir. Se eu pego uma pele com poros muito dilatados, muito oleosa, gente, a possibilidade de vir a necessitar do retoque é maior. Então você já explica, olha, sua pele tem poros muito dilatados, a característica da sua pele geralmente traz um eventual retoque.
porém vai ficar a seu critério analisar se tem a necessidade de fazer ou não. Caso não tenha necessidade de fazer, não opte em fazer o retoque, pois caso a gente coloque muito pigmento nessa pele, caso a gente coloque pigmento desnecessário nessa pele, ela vai saturar de pigmento e a cor futuramente não vai ficar boa. Então, saiba analisar, né? E caso você fique com dúvida e queira agendar comigo uma limpeza nas suas sobrancelhas, eu posso estar avaliando para você também. Pronto, a cliente já deixa marcada a limpeza nas sobrancelhas, 30 dias, 40 dias depois, você avalia e marca para ela um retoque caso haja realmente necessidade. Essa é a maneira e a estratégia mais legal para você trabalhar, tá? Então, eu vou analisar, caso necessite, a gente vai agendar, e aí você agendou a limpeza das sobrancelhas, trouxe a cliente para você analisar. Caso tenha necessidade de fazer o retoque, ela já sai dali com o retoque dela agendado, ciente de que vai gerar o custo do material, tá? Então, gente, o benefício de você cobrar e explicar por que vai ser cobrado é grande demais. Vai gerar ali uma diferença enorme para você. E você vai se sentir mais comprometido em entregar, né, e avaliar ali de forma correta. E a cliente também, ela tem consciência de que ela vai fazer o retoque caso realmente seja necessidade. Porque quando não faz direito, né, não faz parte do direito dela, que esteja incluso dentro do procedimento, e daí não se torna mais direito, ela vai analisar se realmente tem a necessidade de fazer. Ok? E isso vai pesar, né? Quando é cobrado separado, vai pesar na decisão dela. E quando os clientes me perguntam, mas por que o retoque não está incluso, né? Aí a explicação para isso é o seguinte, porque eu precisaria te cobrar esse valor do retoque a mais. Sendo que se não tiver necessidade de fazer, você pagou e eu não vou fazer. Caso tenha necessidade de fazer, então você vai pagar o valor do material e vai ser justo pagar por isso. Agora, caso eu cobre de você dentro desse valor, tá? Que eu tô cobrando da micropigmentação e não tenha necessidade de fazer, você vai pagar por algo que você não vai fazer. Entendi. Então tá bom, agora sim. Entende? Então não é algo que seja difícil de explicar ou que você vai deixar a cliente chateada por isso. Quando você fizer ela entender que não está incluso no valor, porque caso não tenha necessidade, não vai ser justo ela pagar por aquilo, agora eu entendi. Realmente fica mais justo se eu tiver que pagar. Se tiver necessidade de pagar, então eu vou pagar. Se não tiver necessidade de pagar, eu não vou ter que pagar por isso. Entende? Então, gente, essa é uma dica preciosa, valiosa, que eu demorei muito tempo para entender como é que funcionaria. E não tenha medo, você não vai perder cliente. Você só vai ser sincera e estar cobrando justamente, tá? Vai estar cobrando pela coisa justa e não cobrando porque tem que cobrar, tem que estar incluso e tem que virar uma salada única. Não, vamos separar as coisas, vamos deixar tudo isso muito claro, né? E a gente sabe que design de sobrancelha é uma coisa, micropigmentação é outra, então por que é que tem que estar junto e misturado? Não tem que estar junto e misturado, tem que ser analisado e realmente feito se caso haja necessidade de fazer. Tá bom, gente? Essa é a minha super dica de hoje, espero que vocês tenham aproveitado e que vocês venham a abrir, né, a sua mente e tomar para você o que realmente vem aí fazer você crescer, tá bom? Crescer, evoluir e prosperar na micropigmentação, ok, gente? Um grande beijo e boa noite, até a próxima dica.